Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar da Radiologia Ortopédica e agora a gente vai falar sobre uma mistura de vários padrões de lesões meniscais que é a rotura complexa, né? Essa rotura complexa que é uma rotura que às vezes a gente fica tentado a chamar as lesões de rotura complexa antes de avaliar bem, né, o que está acontecendo. A gente tem que resistir a essa tentação, né? Porque às vezes a gente já vê que o menisco ele está meio irregular, ele está heterogêneo, ele tem várias, pode ter mais de uma área de ruptura, mas a gente já quer colocar o complexo, mas vamos ver com calma, vamos ver se realmente é complexo, vamos tentar dissecar o máximo o tipo de lesão meniscal que a gente está vendo. Então vamos lá, falando sobre a ruptura complexa, então, né, é uma ruptura que vai comprometer aí dois dos três planos principais de ruptura, né, ou você tem uma ruptura horizontal com uma ruptura vertical longitudinal, ou uma dessas rupturas com a ruptura radial. Então a ruptura complexa é a mistura de pelo menos dois desses padrões principais muito bem definidos, né? Então, na ruptura complexa é possível identificar os planos de ruptura meniscais, né, mais bem definidos, ao passo que na maceração não. Eu já coloquei a maceração aqui porque eu vou dar uma pincelada na maceração meniscal também, porque é quando a gente vê aquele menisco todo irregular, todo heterogêneo, que a gente vê que ele está roto, mas não consegue definir um plano de ruptura, porque ele está todo irregular. Você não consegue ver um plano só de ruptura. Eu vou mostrar uns exemplos para vocês, mas vamos conversar sobre isso aí mais agora aqui na sequência. Essas rupturas complexas ou as macerações meniscais, né, são rupturas aí com tratamento mais agressivo, né? Tem que fazer meniscectomia em vários casos, tem um pior prognóstico, porque é uma ruptura que não tem muito o que fazer assim, porque as margens da ruptura, elas são muito irregulares, tem muito tecido, às vezes, degenerativo no meio disso tudo, então é uma ruptura, realmente aí, é uma ruptura complicada para o paciente também, né? Então, só falando um pouquinho da maceração meniscal, né, é quando a gente tem essa perda da morfologia normal do menisco, associado ao aumento difuso e irregular do sinal do tecido meniscal, e a gente não consegue definir os planos certinhos de ruptura, então aí a gente já chama isso aí mais de uma maceração meniscal. De novo, existem artigos que falam de maceração meniscal, a maioria desses artigos eles lidam com joelhos, com osteoartrose inclusive, mas é uma coisa que na classificação de lesões meniscais, por exemplo, a Isacos ela fala sobre como é que está o tecido meniscal, se ele está degenerado ou não, mas não fala nada, por exemplo, de maceração meniscal, mas é uma coisa que a gente vê no dia a dia, isso aí é relatado, isso é colocado no laudo e para o colega ortopedista saber o que ele vai encontrar pela frente. Bom, vamos lá. Falando da ruptura complexa então, pessoal. Na ruptura complexa aqui, por exemplo, ó, esse caso ó, tem um componente horizontal aqui, tem mais um componente radial e tem um componente vertical longitudinal. Ó. Então, por exemplo, se você fizer um corte aqui no meio, ó, pegando o componente radial, você vai pegar aqui a parte radial, né, com amputação meniscal, você vai pegar a ruptura vertical e você vai pegar a ruptura horizontal também. Se você fizer um corte de um lado ou do outro, aqui você vai pegar, aqui por exemplo, né, você só pega a ruptura horizontal, porque a ruptura vertical longitudinal não está junto, e nesse corte aqui você vai pegar a horizontal e mais a vertical longitudinal junto. Então, quando você mistura esses padrões de ruptura, como a gente vê nessas imagens aqui, nessas duas, né? Isso aqui é uma ruptura complexa. E aí, também no maior eixo meniscal aqui, né? Você vai ver, por exemplo, nesse corte aqui, né? Você tem o cleft sign aqui da ruptura radial, você tem aqui o Orius sign, que pode ser um dos sinais da ruptura horizontal, né? Tem que conferir no menor eixo. E aqui no canto a gente tem o sinal aqui da ruptura vertical longitudinal. Então tem que correlacionar tudo e ver qual é o tipo de ruptura ou quais são os tipos de ruptura que a gente está vendo no exame. Beleza? Então, olha esse caso aqui, né? Vamos lá, para os nossos casos aqui demonstrando. Esse caso aqui tem um padrão de ruptura vertical e radial, né? Veja que na região do corpo meniscal aqui a gente tem uma ruptura vertical, longitudinal, na periferia do corpo meniscal, clássico, né? Sobrando só um pouquinho aqui da periferia meniscal, tá na zona vermelha, provavelmente essa lesão aqui. Mas quando a gente vai para o corno posterior, a gente vê que tem uma irregularidade aqui, ó, na margem livre do corno posterior, que parece um cleft sign, né? Parece que é um sinal de ruptura radial junto. Quando a gente coloca, então, no plano sagital, olha aqui o que a gente vai ver, ó. A ruptura vertical, ela tá aqui, né, nessa região, e nessa área aqui, ó,
a gente tem uma amputação meniscal com a ruptura radial parcial associada. Então, isso aí é uma ruptura complexa com componente vertical, longitudinal na periferia meniscal e mais uma ruptura radial parcial aqui no corno posterior. Beleza? Então, esse foi o nosso primeiro caso. Aqui no plano radial, no axial, quer dizer, a gente consegue ver aqui a parte da ruptura radial também associada e mais a ruptura vertical aqui na periferia meniscal, tá? Então consegue ver os dois planos de ruptura aqui também, determinando então isso aí a gente vai chamar de uma ruptura complexa. Quando vocês chamarem de ruptura complexa, coloque lá, ruptura complexa, por exemplo, nesse caso, do corno posterior e corpo do menisco medial, com componente vertical, longitudinal no corpo e corno posterior e componente radial parcial no corno posterior, tá bom? Então, descrevam aonde vocês estão vendo os componentes de ruptura também dentro do menisco para o colega ortopedista saber aonde é que ele vai encontrar a bronca, onde é que ele vai encontrar o problema maior quando ele for entrar aí para operar um caso desses. Esse outro caso aqui, ó, é uma outra ruptura complexa, agora com componente vertical e horizontal. Repara de novo, ó, o componente vertical, periférico, longitudinal aqui, o clássico que a gente está vendo, mas aqui, ó, parece que tem aquele aumento de sinal aqui do Warrior Sign que eu falo para vocês, que isso aqui pode ser um sinal de ruptura horizontal junto. Quando vocês vão para o plano sagital, olha aqui o componente de ruptura horizontal junto associado. Então, de novo, olha só, o componente horizontal de ruptura junto aqui. Então, tem componente vertical, tá? No corno posterior e corpo meniscal, e mais um componente horizontal aqui no corno posterior em transição com o corpo. De novo, colocar isso no laudo, beleza? Tem que deixar tudo bem definido para o colega ortopedista saber o que ele vai encontrar pela frente. Agora eu quero mostrar para vocês dois casos de maceração meniscal. Quando é que a gente vai chamar de maceração meniscal, né? Então, maceração meniscal, perda da morfologia normal do menisco, associado ao aumento difuso e irregularidade do sinal tecido meniscal, né? Então, isso aqui que está na descrição aqui, mas olha esse caso aqui, pessoal, ó. Olha como o menisco, o corno posterior do menisco medial, aqui, ó, e a transição com o corpo, ele tá todo irregular, tá todo heterogêneo, ele tá macerado, é difícil de você achar um foco aqui, ou uma imagem linear aqui, que você fala, tem uma ruptura horizontal, bonita, definida. Você vê que o menisco ele tá todo irregular, todo heterogêneo. Tem um cisto parameniscal junto, né? Tem um pouco de edema, em partes moles adjacentes, mas é esse tipo de lesão que a gente já vai chamar mais de maceração meniscal. Você vê que tem várias linhas, tem várias irregularidades meniscais. Aqui parece até que tem tem uma extensãozinha vertical aqui para cima também. E você não consegue definir um plano de clivagem, um plano certo de ruptura nesse menisco, e ele está todo irregular, está todo heterogêneo, com aumento de sinal. Isso aí é maceração meniscal. Aqui no DP sem saturação de gordura, mostrando essas mesmas alterações. E agora eu quero mostrar um outro local que a gente vê muito maceração meniscal, que é no corno anterior do menisco lateral, próximo da raiz meniscal. Repara, no começo aqui, ó, entre o cruzado anterior e a raiz meniscal, pode ter um pouco de aumento de sinal aqui, é normal, uma fibrilação do menisco ali, pode dar um pouco de aumento de sinal. Mas olha, quando a gente vai indo para o corno anterior do menisco, ele está todo irregular, ele está todo heterogêneo, ele tem esse aumento de sinal que a gente não consegue definir realmente aonde é que está o plano de ruptura. Você vê que tem vários planos de ruptura, que está todo irregular, está todo heterogêneo, tem um dos planos principais é um horizontal que tem aqui, mas ele está todo irregular, você não consegue definir direito quais são os tipos de plano de ruptura que a gente tem nesse menisco. Então, de novo, isso aqui é um aspecto também que a gente chama de maceração meniscal. Esse corno anterior do menisco lateral está macerado, isso é um dos principais locais que a gente vê também esse padrão de maceração meniscal. Geralmente tem edema da gordura perimeniscal adjacente nesses casos, em vários dos casos de maceração meniscal. Eles estão associados com pacientes já com artrose da articulação que está sendo examinada. Então, eu queria fazer mais essa distinção para vocês da ruptura complexa ou da ruptura multiplanar, né, que é outro nome que a gente pode dar para ruptura complexa, e quando a gente vê que o menisco está todo irregular, ele está todo lesado, ele tem ruptura em diversos planos, mas você não consegue definir direito os planos. Aí a gente já vai mais, já dá para chamar de maceração meniscal. Quando você está na dúvida, você pode chamar a ruptura multiplanar / maceração meniscal, quando você vê que está ali entre um ou outro, mas de preferência tenta fazer essa distinção para você ser o mais específico possível no seu laudo e para o colega que está recebendo as imagens. Aqui no DP sem saturação de gordura, mostrando toda essa irregularidade aqui
do corno anterior do menisco lateral também, essa maceração meniscal, aqui no coronal, né, mostrando toda essa irregularidade aqui do corno anterior do menisco lateral, com o cistinho parameniscal junto e mais o edema da gordura perimeniscal adjacente. E aqui no plano axial também mostrando esse aspecto bem irregular, bem heterogêneo dessa maceração meniscal com muito edema de partes moles ao redor. Ok? Pessoal, então, com isso daí, eu tô fechando a conta dessa nossa aula, desse nosso vídeo de hoje. Fecha a conta, né? Passa a régua e é isso aí, ok? Então é isso desse nosso vídeo de hoje. Um grande abraço para vocês e até a próxima.